Acredito que tá gravando. Fala pessoal, tudo bem? O mercado tá num canal de baixa. Vamos ver o que 60 já tinha deixado esse canal marcado, mercado de abril. Ele tá respeitando bastante esse canal, ele teve metade do canal, metade do canal para cima. O canal é essa parte preta, essas linhas pretas. E ele fez mais 25% de rompimento, depois chegou a fazer mais 25%. Mercado diário, ele está na região de breakout, ponto de breakout, onde ele rompeu nessa região aqui, ó. E aquele alvo que eu tinha traçado também de agosto, seria o topo de agosto aqui. Os compradores podem enxergar esse mercado como fundo duplo, caso essas duas barras aqui, micro fundo duplo, caso essas duas barras aqui, caso essa barra reverta. Os vendedores estão começando a gostar, né, do mercado, estão colocando bastante barras abaixo da média móvel, porém essa força contra tem que ficar sempre em alerta. E aqui é um ponto de rompimento que foi lá atrás e agora ele veio retestar. Esse ponto de rompimento foi testado e fechado o gap, porém está testando agora a máxima de agosto. O semanal ainda está vem de uma forte alta. As duas últimas semanas fechou duas barras vermelhas, né? Não fechava duas barras vermelhas desde maio. Lateralidade, né? Semana passada fechou uma barra lateral. Vai encontrar compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. Então teria que deixar o mercado criar uma boa barra de sinal para você decidir qual posição entrar. Porém essa barra foi forte o suficiente para pelo menos ter mais uma perna, né? Caso ela vá abaixo dessa barra, o mercado, ou se ela for acima e pausar e fechar um doji, caso ela rompa o fundo, o mercado pode ver como uma segunda perna, mas caso ele dê continuidade aqui, seria a primeira perna ainda. Mensal tem o teste. Isso aqui é o mês de abril, da abertura de abril, mês de abril, com fechamento de março. Então pode ser que seja testado. O movimento chegou bem próximo, mas não chegou ainda a fazer o mesmo preço. E são os retestes que eu acredito que, caso o mercado queira buscar, eles vão sentir uma rejeição nesses pontos. Aqui é um ponto de breakout, ele está retestando também por cima. Ele fez uma tentativa de rompimento, mas ele rejeitou e voltou um pouco. Vamos ver como vai ser o decorrer do dia. O mercado ali abriu uma região de suporte, né? Isso aqui era uma resistência de ontem, depois virou um suporte a partir do momento que rompeu. Caso o mercado deixe essa barra, acredito que eu vou fazer um trade. Hoje eu não vou tradear muito tempo também. Caso ele me deixe uma boa barra de sinal, posso pensar em de repente fazer um trade. Porém, eu posso observar também que no Extended Hour, isso aqui seria apenas um pullback, né? Então ele teve
Na verdade ele tá falhando esse rompimento aqui, ó, desse topo anterior, que seria o mercado fechado, né? Pro para esse real time aqui. Então, mas no caso seria a mesma ideia desse topinho aqui. O mercado fez uma tentativa, ele falhou, virou uma barra doji. Primeira barra do dia foi uma barra doji, né? Tem uma forma de tradar isso também, é que às vezes eu também não sei se eu posso postar algumas coisas, mas cara, seja o que Deus quiser. Isso aqui é o setup de um dos meus mentores. Lembrando que, pessoal, sempre é importante você fazer a sua probabilidade, tá? Nunca acreditar no que nós falamos, principalmente eu que sou iniciante, então eu ainda estou me desenvolvendo. Isso aqui é apenas para entretenimento e aprendizado, né? Então não quero que sigam o que eu estou fazendo, porque eu ainda estou em fase de desenvolvimento. Eu resolvi criar o canal, obviamente por motivos de disciplina. Eu acredito que eu criando esse canal vai me motivar a respeitar mais o meu trade, respeitar mais o meu gerenciamento. Eu sou, como eu falei anteriormente, eu sou mais scalper, eu não consigo segurar muito o trade ainda, né? Esse é um dos motivos também que eu estou buscando me desenvolver para que eu possa fazer trades mais longos. Ah, foi necessário? Talvez não, talvez não, mas eu gostaria. Eu gostaria de ter essas armas na manga. E para ganhar confiança sobre segurar o trade, você tem que estar deixando o preço bater aonde for, ou no seu stop, ou no seu alvo. Isso você vai ganhando autoconfiança, que é muito importante para o mercado financeiro. Autoconfiança é diferente de ser confiante, porque você pode ser confiante, porém não está analisando corretamente e mesmo assim ser confiante. E de repente você nunca tira dinheiro do mercado devido a má análise, né? Então é importante você ter essa autoavaliação de você mesmo. Segunda barra foi uma barra de reversão, né? Porém, ela fechou na máxima, deixou bastante pavio abaixo de barra. Ela rejeitou, né? Ela tá nesse ponto de rompimento. Às vezes fica um pouco difícil, você fica meio com viés, às vezes quando você fica olhando os dois gráficos, porque um tá num topo, você não sabe se vai romper, e esse é aquele fundo que a gente tava vendo que tá mais aqui para cima. Esse fundo aqui, aquele fundo lá atrás. E aí você sempre fica nesse viés. Agora você não sabe. Às vezes eu ainda estou descobrindo qual o gráfico correto de tradar. Porque às vezes me deixa um pouco confuso. Porque aqui ó, tá falhando esse rompimento. Só que aqui ele chegou a romper esse fundo anterior, esse topo, né? Essa região de topo aqui. Porém, também está falhando. Então, talvez nada mal. Não vou falar desse setup ainda, no momento. A intenção aqui é ir se desenvolvendo juntos, né? Só vou fazer umas marcações aqui. Eu já tinha olhado notícias e eu vi que hoje não tinha nada no momento que eu olhei, né? Às vezes o computador pode. Notícia está tranquila, 2 estrelas.
Normalmente não faz nada, mas da última vez acabou meio que me assustando ali, porque eu, eu não gosto de ficar posicionado em notícias, porque eu já tive sérios problemas com notícias. Uma das contas que eu quebrei foi através de uma notícia que eu acabei. E mais, né? A notícia também te ajuda a ganância, né? Então, por isso que eu estou evitando questões óbvias, né? Porque se você não acertar, você vai perder muito dinheiro. E se você acertar, você vai ganhar pouco, porque é muito difícil você conseguir segurar numa notícia, porque há muita emoção envolvida, né? Então é importante a gente evitar esse tipo de trade. Mas quem gosta, fica à vontade. Eu já não. Eu decidi não fazer mais. Então, busca de 10 pontos. Essa região. Mas praticamente já foi. Ah, já testou os 10 pontos. O mercado pode tirar lucro aí. Uma boa barra está se formando a favor dos vendedores. Olha isso aqui. Pode ser também um reteste desse fundo aqui que eu tracei. Eu estava acreditando que deveria testar aqui, por isso que eu tracei essa linha. Já deixei anotado, né? E aqui o mercado pode ter visto como uma wedge, né? E aqui também o mercado pode chegar como uma wedge. Esses movimentos aqui. Pessoal, o mercado está numa região lateral, pelo menos no extended. Então, quando você está numa região lateral, vendas na parte superior e compras na parte inferior. Porém, tem que deixar uma boa barra de sinal. Essa aqui é uma excelente barra, mas não é de sinal, porque ela já te deixa numa posição meio complicada, porque por mais que você pode pensar assim, é uma boa barra de sinal pela força dela, mas ela pode ser uma barra climática que te armadilhe. E por mais que ela seja uma ótima barra e pela força dela ela pode jogar um pouco mais para baixo o mercado, ela aumenta muito o teu risco, né? Então é isso. Eu não consegui fazer esse trade devido às proporções, a questão do horário. Não é toda hora que eu consigo entrar no mercado, na abertura de mercado, pelo menos no primeiro período, na primeira hora, né? O mercado pode vir. Deixa eu fazer aqui as anotações. Próximo 15 pontos, eles vão para 14, né? De início, depois vão para o 15. Até 15, 25, mas deixa 15, tá tudo certo. Primeira barra, primeira barra do dia foi uma barra doji. Encontrou compradores no fundo e vendedores no topo. Segunda barra foi uma barra também doji, porém ela já foi uma barra considerada de reversão, né? Mas ela está no meio da lateralidade, né? Caso rompesse acima, compradores, né, estariam posicionados, porém devido à barra doji, pode estar encontrando compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. Como você pode ver, ela já foi vendida ou até mesmo lucro, né, de scalp de 5 pontos, talvez. 5 pontos, porque se você pegar aqui de baixo, que é o ponto inicial dela, mais 5 pontos. Início do mercado, muitos scalpers, né, vão estar presentes devido à indecisão do mercado, né, porque o mercado precisa se decidir. Para você ter uma melhor decisão no mercado, é importante você ter informação, e informação depende de tempo. Então você precisa de mais barras para você ter uma informação melhor. Lembrando, pessoal, o mercado abriu com gap de baixa, certo? O que a gente vai procurar? Então, gap de baixa, a gente agora quer um topo, assim, no sentido da gente pensar em entrar a favor da venda, né? O que a gente vai poder fazer é entrar num pullback, mas
tem que entender que tem uma região que agora pode encontrar compradores aqui. Eu tinha marcado aqui, que seria esse fundo, ele tem que romper 80% dos rompimentos falham, né? Então a gente pode querer buscar um topo duplo que pode ter sido, o mercado pode ter enxergado esses dois como topo duplo, né? Por ser um mercado em hora estendida. O caso ele deixa um topo duplo no dia, né? A gente pode procurar por um topo duplo perto da média, né? Ou então, caso ele continue subindo, em vez de faz o topo duplo, de repente sobe um pouco mais e deixa uma wedge, a gente procura por wedges também. E são um dos comportamentos que é muito comum acontecer, né? O mercado fazendo pontuação no... Ó, o risco aumentou muito, fica difícil conseguir entrar nisso. Eu deveria ter entrado? Sim, beleza, mas como você vai saber? É muito difícil, porque você está no meio da lateralidade, você vai entrar alto, você vai estar vendido alto, o mercado pode voltar na tua cara, é um mercado mais volátil. Lembrando que eu sou iniciante, então tem tudo isso também, né? Então você acaba tendo um pouco mais de desconfiança do que o normal. De repente um trader mais afiado já teria até feito um scalp nesse trade. Aqui tem... Deixa eu ver se é... Ó, cima barra 2. Pra você ver, ó, um trader profissional. A Rose ela vendeu acima dessa barra. Pra você ver. Ela vendeu acima da barra e fez o scalp aqui, ó. Então, pessoal, traders profissionais é outro, sim, é outro nível, né, cara? É muito impressionante. Ela é da linha do All Brooks, né? Ela é muito boa, ela é fantástica, ela é incrível. Eu gosto muito da forma que ela trada e ela trada bem da forma que eu gostaria de tradar, né? Que é mais scalp. Tem algumas pessoas também que tradam numa linha um pouco assim. É que o dela ela posta momentos de trade dela, então aí fica fácil pra eu ver o estilo de trade. Muitas pessoas que eu tenho mentoria e tal acabam não postando assim a forma que eles tradam, porque eles não querem. Assim, o brasileiro ele tem muito essa responsabilidade em relação a não te dar um viés, né, de você ficar entrando no que ele está fazendo e tudo mais. Então eles são bem preocupados em relação a isso e muitos deles acabam não transmitindo a forma que trada, mas tem traders no Brasil também que eu gosto bastante, que é o que eu já faço até mentoria com eles. O mercado encontrou compradores, né? Mercado lateral. Era bem comum que tivesse compradores embaixo de barra, pelo menos na região inferior do canal. A barra 3 foi uma forte barra de, de venda. Pela força dela, ela obviamente tinha condição de pelo menos ir um pouco mais abaixo e realmente foi, né? A quarta barra, a segunda e a terceira e a quarta barra, elas foram barras vendidas na abertura da barra, como você pode ver, ó. Aqui tem um tique acima, mas essa aqui nem tique ficou. Ela foi extremamente agressiva a venda dela. E provavelmente, agora com o pullback, caso esse pullback se consolide, ele pode ter uma segunda perna para baixo. Porém, compradores eles querem que essa segunda perna, caso aconteça, seja uma armadilha para os vendedores. Então agora a gente tem que pensar o que? Nos comprados, né? O que eu deveria pensar? Compradores
armadilhados que entrou no fechamento dessa barra acreditando eles podem ter comprado tanto nessa região ou nessa mínima, né? Pode ter posicionado um contrato nessa mínima para sair no 50%. Aqui seria o 50% de quem comprou um contrato. Então, o mercado já deu oportunidade de saída. Porém, caso a pessoa tenha comprado apenas na segunda barra, no fechamento da segunda barra, ainda não foi no 50%. Porém, normalmente os trades eles entram também acima da barra compradora. Então, de repente, os traders não entraram ainda, alguns não entraram e vão esperar uma barra compradora para eles comprar acima de barra, para poder diminuir o seu preço médio e poder sair desse mercado. O mercado também pode ter, deixa eu mudar aqui, ok, esse aqui, eita, de brincadeira. Aqui, né? Quem comprou 2 contratos já saiu, caso tenha entrado no fechamento. Já deu chance dos compradores saírem no 50% e rejeitou, ó, pode ver. Muitos vão sair desse trade no 0 a 0. E agora vai ser... Essa é uma das barras decisivas também para o mercado, porque agora vai decidir se os compradores vão desistir desse trade ou se eles vão dar continuidade. E vão acreditar nisso para querer puxar o mercado, pelo menos fazer um reteste da máxima ou da abertura do dia. Um reteste válido também seria a mínima da primeira barra. Seria um reteste válido. Porém, quem decide é o mercado, e o mercado está nas regiões laterais, ele sempre fecha um gap. O mercado deixou um bom gap entre essas barras. Bom, pode ser que aconteça a segunda perna, caso rompa a mínima da barra anterior e volte, o mercado considerou a segunda perna realizada. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta barra foi uma barra compradora. Ela não chegou a romper a mínima da anterior. Isso foi bom para os compradores, né? Que eles tentaram comprar na abertura, porém ela voltou um pouco, né? Mas conseguiu encontrar compradores. Porém pode ter tido também aquele scalp de pontuação, né? Então, da máxima até essa mínima foi 16 pontos, 16,75. 15 pontos é a região que eles buscam realizar um pouco de lucro, né? E essa barra, ela pode ter tido também, além dos compradores, pode ter tido vendedores realizando partes de suas mãos, né? Pois eles acreditam que o mercado pode vir buscar as mínimas devido à lateralidade, né? O mercado visita no topo, visita no fundo. Ela fechou, acredito eu, que ou no 50% ou um pouco acima dos 50% da própria barra. E é isso que os compradores gostariam, que a barra pelo menos fechasse acima do ponto de 50%, porém ela não conseguiu fechar acima da barra anterior. Mas isso é uma barra lateral, né? Isso te dá um alerta que um pullback pode estar tá vindo, e como veio, né? Esse pullback. Nada a se fazer. Quem conseguiu pegar esse trade, parabéns.
Eu não tradei, não tenho pressa, então vamos continuar aqui. Mensal, nada feito ainda. Semanal, por enquanto uma inside bar. Mercado diário está na região de reteste, né? Ponto de rompimento, que é o ponto do mensal. Isso, aqui tem ponto. Veio testar esse ponto, tá? Esse é um ponto que pode deixar o mercado lateral por um tempo. Pelo gráfico semanal, aquele ponto lá, provavelmente essa região aqui. É isso mesmo. Máxima do mês de agosto. O diário tem uma linha de tendência que está sendo posso utilizar essa, pode ser essa aqui, ou posso utilizar essa também. Vou deixar essa linha aqui. Esse alvo já foi, então deixa eu tirar. O alvo do retângulo eu vou deixar, esse alvo eu vou tirar, eu vou deixar essa marcação. Esse alvo eu vou deixar como não foi atingido, eu vou deixar. No mínimo pouco desenho desse gráfico. Deixar só assim. Posso também desenhar uma 4.500, aqui um ponto. Cadê o brincadeira? Essa região também. Subir um pouquinho aqui. Aqui. Fica mais fácil de leitura. Bom, é isso aí. O mercado pode estar querendo deixar um fundo duplo, caso ele reverta nessa região. Os compradores podem enxergar isso como fundo duplo. Porém, caso ele feche abaixo dessa mínima, vai ficar bom para os vendedores. Eu acredito que eu vou acreditar nesse rompimento. Porém, você está vendendo em região compradora, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Estou dizendo que eu acredito no sentido de que eu acho que possa romper, mas não que eu vá entrar nesse exato momento, porque eu preciso de mais sinais, né? Para que o mercado me mostre que ele vai continuar vendedor. Porque você tem que lembrar que nos 60 minutos, ele tá. Olha, ele teve uma boa barra de rejeição. Ele teve muita rejeição aqui no topo. Ele praticamente fechou nas mínimas. Isso foi bom para os vendedores. Porém, lateralidade, nada de se fazer. O mercado retestou a média de 20 e de 50 e deixou um topo duplo na média. Muito, muito interessante.
caso eu tivesse visto isso, que eu não percebi, e se eu tivesse confiança de entrar nesse trade, 17 pontos teve. Mas eu obviamente não pegaria toda essa pontuação. Ainda, né? Não pegaria. Mas uma hora vamos conseguir. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Nada a se fazer pra mim. O mercado está numa região que pode encontrar compradores, que é a parte inferior do retângulo. Tomem cuidado na hora de operar. Operem com a mão. Não posso esquecer disso aqui. Operem com o tamanho de mão. Vou mostrar para vocês aqui que eu não mexi nada no meu. Essa de cima aqui é do próprio Ninja Trader. É uma cash account, paper trade. Seria simulador. E aqui seria a conta real da empresa que eu opero. Por que eu decidi operar com o mínimo da mão, que seria um contrato de micro, né? Eu posso operar também no contrato cheio, se vocês observarem, o contrato cheio, o risco é muito maior, né? Caso eu tivesse entrado aqui, ó. Um contrato são quase $800, esse tamanho de risco. Caso eu comprasse ou vendesse, tanto faz, e tivesse esse risco. Então, por que eu optei para melhorar a questão da minha ansiedade, né? Eu tenho que entender que eu não estou conseguindo chegar onde eu gostaria pela falta de paciência. Então é importante eu tradar pequeno. Vou ganhar pouco, mas também posso perder pouco, né? Caso eu perca, né? E eu obviamente vou perder. Mas caso ganhe, né? Que também há uma possibilidade de ganho, eu vou ganhar pequeno. Ó, 2 segundos, a barra puxou. Eu vou entrar nesse trade. Eu estou entrando não numa região tão adequada, porque essa é uma região compradora. Porém, eu vou acreditar nesse trade com o meu stop inicial aqui. Ele fica movendo. Ô, garoto, calma. 5 pontos eu irei fechar esse trade. Boa, garoto. Scalpzinho de 5 pontos, né? Acredito que deu 5, não sei. Não deu tempo de... Deu $23. Como falei pra vocês, eu sou mais a linha de scalp. Por mais que tenha uma força vendedora, eu decidi não dar continuidade, porque uma das minhas ideias também é poder fazer uma gordura, e eu tô... Ok, tá. Eu tenho que pensar nisso aqui também. Essa região que eu estava observando ali, mas não acabei não mudando. Porém, eu acredito que o mercado ainda pode cair mais com essa força, porque o rompimento foi uma boa barra, porém tem que esperar fechar, né? Eu deveria ter segurado mais? Sim, deveria. Porém, é um desses motivos. Foi tão rápido agora que eu nem senti tanta emoção, para falar a verdade, porque normalmente é que eu ainda não estou colocando o meu rosto na imagem, mas teve trades no momento que vocês iriam perceber que eu estou bem, assim, fico mais ativo. E uma das coisas que eu ainda estou buscando desenvolver é o aceitar a perca, que eu ainda não consigo aceitar a perca. Talvez seja por isso que eu ainda faço scalp, saio em pontos. Talvez eu não seguro mais o trade por isso, por não estar aceitando a perca. Ah, Rafa, mas se você perdesse seria $23, Rafa. Ou sei lá, de repente um pouco mais, bem mais, né, na verdade. Porque eu entrei aqui provavelmente. Então, meu risco retorno foi extremamente péssimo, né? É importante que vocês enxerguem isso, porque
que eu estou tentando fazer é melhorar nesse tipo de situação, né? E ter vocês aqui junto comigo, isso vai me ajudar também de certa forma. Não, entrei no... enfim. Eu entrei no rompimento, que foi tudo muito rápido, né? Nos minutos, nos segundos finais, como eu falo para vocês, dos segundos, né, iniciais. Então, foi 53, exatamente isso. E eu ganhei 23, então eu fui 2 para 1 ao contrário, né? Até mais de 2 para 1. E eu poderia ter continuado com esse trade, porque agora o movimento desse trade pode ter sido esse aqui, ó, que eu também não observei. Isso foi um erro que eu também cometi, que eu deveria ter observado isso aqui ainda, aqui como alvo. Ah, Rafa, mas você pode entrar agora. Tudo bem, eu poderia até entrar agora acreditando que venha buscar esse alvo, e acredito sim que possa buscar. Porém, não é interessante você ficar fazendo vários trades ao mesmo tempo, porque isso pode ser prejudicial para você. Eu também enxergo isso aqui como um possível triângulo. Então, eu não tinha visto na hora, né, essa questão de triângulo, mas eu estava observando essa linha, né, eu fiz essa linha imaginária na hora que eu fiz o trade. Não foi motivo da minha saída, vou ser bem sincero, não vou ficar falando que eu saí por causa dessa linha. Não, foi por questões óbvias mesmo de ser uma região compradora. Eu acreditei que caso o preço comece a rejeitar, eu poderia tomar esse trade na cara, mas tá tudo bem. E isso faz parte do desenvolvimento que eu estou querendo buscar, né? Que seria aceitar a perca. Que agora também ficou bem mais caro, né? Para eu entrar nesse trade. Por mais que ele tá com a probabilidade a favor. Esse aqui foi da wedge. Pode ser um possível retângulo. Veio visitar as mínimas, né? Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.